doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações. Mais uma vez, para a gente poder abrir a Bíblia e conversar um pouquinho sobre nosso C de hoje, que é o C do crescimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós nos colocamos agora aqui diante da Tua Palavra, com toda a nossa reverência e atenção, conscientes de que nós precisamos do Senhor, falando diretamente ao nosso coração e à nossa mente. E nós viemos aqui essa noite por isso, para poder ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor nos dê, de fato, Pai, a Tua Palavra, que a gente saia daqui essa noite de forma diferente, que a gente seja encorajado a viver de uma forma diferente. Pedimos que o Senhor ilumine, Pai, o nosso coração com a Tua Palavra. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos... Vou chegar um pouquinho isso aqui para cá. A gente tem conversado durante esse mês sobre 4 palavras que começam com a letra C e 4 palavras que definem um pouco a nossa missão aqui nesse lugar. Há algum tempo atrás, um grupo de líderes aqui da comunidade foi para um sítio, uma pousada, e a gente ficou conversando durante um final de semana sobre... Leila, obrigado. Sempre a Leila. E a gente ficou conversando sobre qual seria a proposta dinâmica que Deus queria para a nossa comunidade aqui nesse lugar. E o resultado desse final de semana foi exatamente aqueles 4 quadros, aquelas 4 figuras que a gente tem ali na entrada e que estão aqui na tela para você. Com essas 4 palavras, nós pudemos entender, através da nossa própria história recente aqui nesse bairro, que nós estamos aqui para criar pontes de contato, em primeiro lugar, para chamar pessoas para o convívio, para incentivar o crescimento e para promover o cuidado. São 4 palavras que começam com a letra C e que desde aquele tempo, desde o início, melhor dizendo, dessa comunidade, mesmo antes da gente chegar a elas, essas palavras meio que nos orientam naquilo que nós fazemos aqui, que nós entendemos ser fazer discípulos de Jesus através dessas 4 palavras, essas 4 palavras com a letra C. Nós temos então conversado durante esse mês, já falamos sobre o primeiro C, que é o C do contato, o segundo C, que é o C do convívio. Se você não estava aqui, essas 2 primeiras reflexões já estão lá no site da igreja, é só você acessar e você consegue ouvir e ver. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do crescimento, porque a gente não apenas cria pontes de contato, a gente não apenas chama as pessoas para o convívio, mas a gente também precisa incentivar as pessoas a crescer. Eu quero começar a falar sobre esse assunto do crescimento hoje, trazendo à sua mente um objeto que fez parte, com certeza, da maioria de nós. Quase todos, eu acredito aqui, já tiveram alguma experiência muito íntima com esse objeto que eu quero apresentar para vocês essa noite. Esse é um objeto que foi extremamente útil na nossa caminhada, na nossa história, e um objeto ao qual nós nos apegamos profundamente, mas chegou um dia em que todos nós, sem exceção, precisamos abrir mão dele. Todos nós precisamos abrir mão desse objeto, e um dia a gente teve que dar um adeus a esse objeto. Eu estou falando aqui, gente, disso aqui, ó. É a famosa chupeta. Não é isso? Eu acredito que todos nós tivemos. A Gabi, ela não teve muito porque ela chupou o dedo. Foi pior tirar o dedo do que a chupeta, porque a chupeta você tira o dedo, você não tem como cortar. Mas o fato é que esse objeto tão precioso e tão caro para os bebês, um dia, ele precisa ser retirado.
nenhum de nós aqui hoje ainda usa esse objeto. Estou enganado? É verdade ou mentira? Alguém aqui ainda se vale dele? Com certeza, se você ainda usa, você vai ter vergonha de dizer. Porque chega um dia que a gente tem que dizer adeus para a chupeta. Eu me lembro que um dos dias mais traumáticos que eu vivi na minha infância foi quando eu tinha os meus 8 para 9 anos e o meu irmão o Benjamin, que muitos conhecem aqui, marido da dona Natália, que está ali hoje nos visitando, e ele tinha mais ou menos 1 ano de idade. Meu pai chegou e falou: acabou a chupeta para essa criança. E aquela criança de noite começou a chorar. E eu fui e falei: pai, a criança está chorando. E ele falou: deixa chorar. E a criança chorando, chorando, chorando. Gente, essa criança chorou a noite inteira. Ela não cansava de chorar. Ela chorou de meia-noite até às 6 da manhã. De manhã ela não aguentava mais chorar, ela dormiu. Foi a noite mais traumática da minha vida, porque eu não aguentava mais aquele choro daquela criança do meu lado. Eu saí do quarto, ia para a sala para dormir, mas não tinha jeito. Geralmente, a despedida da chupeta é uma coisa traumática, não é verdade? A questão toda é que chega um momento que a gente precisa dizer adeus para a chupeta. E eu estou falando da chupeta hoje porque a chupeta é um símbolo de uma fase infantil. Todos nós passamos, e é natural que a gente experimente a chupeta. A chupeta tem uma utilidade enorme. Mas chega um dia em que é preciso crescer. E a questão toda é que nem sempre a gente passa de fase. Nem sempre a gente amadurece. É engraçado que a gente cresce, a gente se especializa, a gente faz cursos, a gente se aperfeiçoa, mas muitas vezes a gente continua num estado infantil. Isso é mais perigoso ainda quando se trata de uma questão de maturidade espiritual. Quando se trata de um avanço nas questões da alma. A Bíblia, por exemplo, tem algumas passagens, eu queria aqui mencionar pelo menos 2 ou 3 delas agora, nessa introdução, que são passagens em que há uma estranheza pelo fato de que, pelo tempo de caminhada, os cristãos ainda não haviam amadurecido. Então eu queria apenas lembrar, por exemplo, essa passagem de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, em que a gente lê o seguinte: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Você está percebendo aqui que a ênfase desse escritor é dizer que pelo tempo que aquele pessoal ali, aqueles cristãos já tinham, era de se esperar que eles já fossem mestres. Mas eles ainda continuavam engatinhando, ou seja, ainda estavam usando chupeta. Uma outra passagem, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Perceba aqui que o apóstolo Paulo está também surpreso pelo fato daquele pessoal ainda não ter progredido como se esperava. É engraçado, gente, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês verem hoje, essas 2 carteirinhas de vacinação, uma da Gabriela e a outra da Rebeca. E aqui nessa carteirinha de vacinação, a gente tem, dentro da carteirinha, um negocinho que você está vendo aqui, ó. Você está percebendo? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um gráfico de crescimento. De tempos em tempos, a gente leva a Gabi lá no pediatra e aqui tem uma curva em que a criança vai marcando aqui o tempo decorrido de vida e aqui a altura e o peso também. Então, a gente vai, eu guardo isso aqui, porque desde que a Gabi nasceu, ela está aqui, ó, nessa curvinha.
Não à toa, talvez pelo tamanho do pai e da mãe, ela está bem nessa curvinha de cima aqui, já até ultrapassando aqui um pouquinho. Mas, enfim, eu estou querendo colocar isso aqui para vocês, porque quando a gente chega lá, no pediatra, e o pediatra mede a criança, e ele vê que a criança não cresceu, ou não está com peso devido, o que a gente faz? A gente procura um tratamento. Ó, alguma coisa está errada. Porque o normal é que a criança se desenvolva. Isso é o que se espera. Quando a gente vê uma criança de 2 anos de idade tomando uma sopinha, e essa criança se lambuza todinha, cai a sopa no colo, suja a roupa toda, a gente olha e fala, ah, que gracinha, que legal, bate palma, ri para a criança, porque acha maravilhoso. Agora, se você vê um jovem de 20 anos, que tem paralisia cerebral, e que aos 20 anos de idade ele ainda precisa de alguém dando a sopinha, e ele suja como aquela criança, você, ao invés de dizer, ai que gracinha, você se compadece, você fala, ai que pena, que situação difícil. Por quê? Porque a sua debilidade não o permitiu crescer, ele tem uma doença. Eu quero colocar para vocês hoje, então, que é preciso, gente, vencer etapas. A vida cristã é uma caminhada em que a gente precisa progredir. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz para a gente o seguinte, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A vida com Deus é assim. A gente começa como menino. Coisas de criança, como um bebê que nasce, começa a dar os primeiros passos. A gente ainda não tem intimidade com a Bíblia, não sabe achar as passagens, se confunde um pouco, não sabe orar, não sabe falar com Deus, mas aos poucos a gente vai progredindo. E é muito interessante a gente pensar que esse processo de crescimento, ele pode ser visto a partir de 2 perspectivas. Existe, de certa forma, um crescimento que é o crescimento natural. É natural. Se você está vivo, você vai crescer. Porque é natural que os organismos vivos cresçam, amadureçam. Existe uma coisa meio mágica nesse processo. É como Jesus disse uma vez, que é como uma semente que você coloca e misteriosamente aquela semente ali, ela germina na terra e simplesmente nasce ali uma árvore. É algo misterioso. A vida é um processo misterioso. Quem aqui, as mães e os pais que já tiveram filhos, sabem como é uma coisa absolutamente extraordinária você ir lá e fazer um ultrassom e de repente o médico identifica ali só o coraçãozinho batendo e você vê que miraculosamente, tá vendo ali, né? Você está tendo essa experiência, né, Gi? Miraculosamente, o bebê começa a crescer e cada vez que você vai lá, ele está num tamanho, ele vai medindo osso por osso, ele vai vendo a evolução natural. É assim, gente. O crescimento é natural. Mas também, o crescimento é intencional também. O crescimento não é só natural, ele é também intencional. É necessário que haja uma contribuição. É necessário que, por exemplo, no caso da planta, a gente exponha essa planta ao sol, à chuva, à água, enfim, a nutrientes. É necessário que a mãe zele, que ela não use de bebida alcoólica, que ela evite fumar, que ela... Enfim, eu me lembro que a Juliana não podia nem pintar o cabelo, não podia nem usar tinta no cabelo, porque isso interferiria na gravidez. Não pode, parece chocolate também, né? Na amamentação, né? É verdade, desculpa. Mas enfim, o fato é que a mãe tem uma participação muito grande nesse processo. Eu me lembro que quando eu era adolescente, pouco tempo atrás, eu jogava vôlei, e quando eu morava lá isso foi quando eu morava lá em Recife, e a gente, quando treinava vôlei, a gente tinha uma obsessão por medir a nossa impulsão. Era um negócio interessante, que lá na quadra, o Pécio jogou muito nessa quadra aí, lá no famoso Colégio Agnes, e lá na quadra a gente tinha lá em cima lá uma parede que a gente media a nossa impulsão ali naquela parede. O que a gente fazia? A gente tinha que pular e com o dedo, com uma tinta ou uma coisa suja ali, a gente batia na parede para medir
tanto que a gente conseguia pular. E era interessante que aquela parede começava com o dedinho aqui, ó, e ela ia com o dedo até lá para cima. Porque à medida que você ia treinando, crescendo, você ia se esforçando, a sua impulsão ia aumentando. Porque era fruto de treinamento. O que eu quero dizer para vocês, então, é que essas duas perspectivas precisam andar juntas. Muitas pessoas não crescem porque acham que é natural que vai crescer. Ah, não, eu estou na igreja, então basta eu ir à igreja todo domingo que eu vou crescer. Muitas vezes esse entendimento equivocado acaba gerando uma série de problemas. E você, ao invés de crescer, você diminui. Por quê? Porque não é o fato de se estar na igreja. É importante estar na igreja? É muito importante. Tem um seu valor? Tem um valor extraordinário, mas não é tudo. Você precisa de meios de crescimento e se esforçar e se dedicar nesses meios de crescimento. Sem esquecer que, de alguma maneira, existe algo sobrenatural envolvido no crescimento. Falando sobre essas duas perspectivas, então, a gente tem aqui essa revista que eu comprei porque eu achei muito interessante na banca, revista Vida Simples, e aqui o título dessa edição foi Chega de Mimimi. O mundo anda muito reclamão. Não entre nessa e saiba como levar a vida com mais leveza. E a gente tem aqui uma reportagem muito interessante sobre essa questão do crescimento, e o foco dessa revista é falar justamente sobre a importância da pessoa buscar meios de crescimento. O foco dessa revista, até porque ela não é uma revista religiosa, ela não parte do pressuposto de que Deus está preocupado com o seu crescimento, ela não se preocupa com essa questão de uma força superior, de uma transcendência, mas ela fala da necessidade da gente amadurecer. Ela fala, por exemplo, de como hoje no ambiente profissional as pessoas são prejudicadas num ambiente em que a gente tem os famosos bebezões. Gente que não cresce nunca. Então é gente que não sabe se relacionar, gente que reclama toda hora, gente que não sabe ser contrariada, ou seja, gente mimada. Muitas vezes o cara está com 20, 30 anos de idade, mas é um bebezão mimado, porque ele não cresceu. Ou seja, ele cresceu fisicamente, ele pode ter feito uma faculdade, mas emocionalmente ele ainda não cresceu. E existe então a outra perspectiva, que eu quero colocar a figura desse sujeito aí, e ele essa é uma imagem de um sujeito chamado João da Cruz. No século XVI, esse monge carmelita, que viveu na Espanha, escreveu um livro, um texto fabuloso chamado A Noite Escura da Alma. Esse texto é um texto muito impressionante. Eu coloquei, inclusive, aí no nosso informativo. Deixa eu ver se eu vou achar aqui o meu informativo. Meu Deus. Eu trouxe aqui, me ajudem aqui com o informativo que eu queria... Está aqui, ó. Temos aqui um informativo. Obrigado, Fábio. Esse mesmo. Eu coloquei aqui nesse informativo um pequeno trechinho de A Noite Escura da Alma, de João da Cruz. E eu quero destacar aqui esse texto porque ele mostra como Deus age no nosso crescimento. Olha só o que ele diz aqui. Em certo estágio da jornada espiritual, Deus levará a pessoa do estágio inicial para outro mais avançado. Nesse momento, ela começará a envolver-se com práticas religiosas e se aprofundará ainda mais na vida espiritual. A pessoa provavelmente experimentar o que chama a noite escura da alma. A noite escura é o momento em que se perde todo o prazer já experimentado na vida devocional. Isso acontece porque Deus quer purificar a pessoa e conduzi-la a lugares mais elevados. Depois de se converter a Deus, a pessoa é nutrida e animada pelo Espírito. Como uma mãe amorosa, Deus cuida e conforta a alma infantil, alimentando-a com leite espiritual. Existe grande prazer nesse estágio, como também a oração insistente e perseverante. A pessoa se envolverá em todo tipo de atividade religiosa por causa da alegria experimentada. Todavia, chegará o momento em que Deus obstruirá esse crescimento. Ele eliminará da alma o conforto anterior para lhe ensinar a virtude e impedir que desenvolva vícios. Depois vocês podem ler. Esse texto foi retirado do livro que nós estamos usando nos nossos pequenos grupos, chamado Clássicos Devocionais. E eu
Então, quero colocar a experiência do João da Cruz para dizer que Deus, muitas vezes, Ele chega na nossa vida e sabe o que Ele faz? Ele arranca a chupeta. Eu vivi isso de uma forma também muito traumática, eu já contei aqui essa experiência, porque eu sempre tive muito medo de escuro. Trovão, coisas semelhantes. Eu sempre fui um cara medroso, confesso, sem problema nenhum isso aqui. E houve um dia que a minha mãe, ela entrou no quarto, e eu já devia ter meus 8, 9 anos, mas eu sempre dormia com a luzinha, porque eu não conseguia dormir no escuro. E a minha mãe chegou, arrancou a luzinha, apagou a luz, fechou a porta e disse, vai dormir. E eu disse, como assim? Ela disse, se vira, meu irmão, você vai dormir no escuro hoje, não é possível. Foi a minha noite escura. A minha mãe retirou todo o conforto, toda a segurança, porque ela olhou para mim e disse, é preciso que você cresça. Eu me lembro que uma vez, eu jogando vôlei, eu estava morando em Uberlândia ainda, e eu, começando na escolinha, num belo dia eu estava dando bola para a professora de educação física que dava a aula, e ela sacando, e eu estava atrás dela, e no que ela foi sacar, ela me deu um soco no gogó aqui, que eu fiquei sem ar na hora, fiquei desesperado, saí no meio do trem chorando, fui embora, falei, mãe, não volto nunca mais lá. Apavorado com aquele negócio. Sabe o que minha mãe disse? Ela disse assim, eu vou criar um filho para desistir de jogar vôlei porque levou um tapa no gogó de uma mulher? Jamais! Você vai voltar lá, nem que seja para continuar uma semana e sair, mas você não vai desistir porque levou um tapa no gogó. Aquele dia foi um dia de crescimento para mim. Por quê? A minha mãe me levou para a noite escura da alma. O que eu estou querendo colocar para vocês com esses exemplos? É o seguinte, gente, é que a gente precisa buscar o crescimento. Mas também não pode esquecer que Deus irá trabalhar para o nosso crescimento. Essas duas coisas trabalham e concorrem juntamente uma com a outra. Deus tira a chupeta, Deus apaga a luz, Deus em alguns momentos tira todo o seu conforto e a gente parece que está numa escuridão, a gente não vê luz e a gente até acha que é o diabo que está fazendo esse negócio, mas é Deus que de repente apaga a luz. E o propósito de Deus qual é? É que você cresça. A gente precisa crescer. Deus é aquele que nos chama e nos incentiva para o crescimento. Existe uma história na Bíblia, que é a nossa história de hoje, e eu quero partir para ela sem muita demora, em que Jesus tirou a chupeta de um dos seus discípulos. Esse dia em que Jesus tirou a chupeta de um dos seus discípulos é muito interessante. Eu estou falando de Pedro e da relação muito estreita que Jesus tinha com esse discípulo chamado Pedro. Eu queria rapidamente ler para vocês então essa historinha. Nós temos 3 ou 4 partes nessa história e ela começa em Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir, o texto também vai estar na tela. Se você não tem a Bíblia, quer ter uma Bíblia, é só levantar a mão que a Leila vai te entregar uma Bíblia rapidamente aí. Então, Lucas 22, nós estamos aqui justamente naquela noite fatídica em que Jesus foi traído por Judas. Imediatamente após a cerimônia que foi chamada de cerimônia do lava-pés, da última ceia, instantes depois disso aqui que nós estamos vendo, Jesus seria traído no jardim de Getsêmani, entregue às autoridades, e no dia seguinte ele seria morto, crucificado. O que acontece naquela noite? Dentre muitas coisas, um diálogo entre Jesus e Pedro é bem interessante. O texto de Lucas 22, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Simão, Simão, era o nome de Pedro. Pedro era o segundo nome que Jesus deu a ele. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Nós temos então aqui o começo dessa história.
Temos um Pedro que diz que está pronto, no momento de crise, para ir com Jesus para a prisão e para a morte. E eu acho muito interessante essas duas palavrinhas, eu estou pronto. Ou seja, Pedro, depois de 3 anos convivendo com Jesus, dia a dia, vendo milagres, ouvindo os ensinos de Jesus, ele chega um momento em que ele diz assim: eu estou pronto. Estou pronto. Jesus, pode mandar o que for que eu estou preparado. É engraçado que Pedro aqui, ele é autoconfiante, ele é seguro, ele é corajoso, enfim, ele é um líder. Esse é o Pedro nesse momento. Algumas pessoas dizem que Pedro era assim mesmo, esse era o temperamento, era o jeitão dele, era a personalidade dele. Mas eu ouso dizer também que esse Pedro autoconfiante, seguro, corajoso, esse líder, não é simplesmente uma questão de uma personalidade interior. Eu ouso dizer que Pedro se tornou assim, autoconfiante, seguro, corajoso, líder, porque depois de conviver 3 anos com Jesus e de ver coisas extraordinárias, ele se sentia verdadeiramente assim. Jesus deu a ele essa segurança. Ao lado de Jesus, ele já tinha tido a experiência, gente, que eu acho que ninguém aqui teve, de andar sobre as águas. Ao lado de Jesus, ele tinha visto milagres, Jesus multiplicando pães, Jesus dando vista aos cegos, ressuscitando o morto. Gente, muito provavelmente, se você e eu estivéssemos ao lado, caminhando e desfrutando da intimidade de Jesus por 3 anos, a gente também se sentiria seguro, a gente também se sentiria corajoso. E talvez a gente até dissesse: eu estou pronto, eu estou preparado para enfrentar qualquer coisa. No entanto, Jesus diz a Pedro o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Essa é uma passagem um pouco enigmática, mas a gente percebe a atitude de Jesus aqui, e a gente pode resumir o que Jesus faz nessa passagem em 3 palavrinhas, em 3 verbos. O primeiro é que Jesus adverte. Jesus, e veja, Jesus está conduzindo Pedro para o desenvolvimento, para o crescimento, para a maturidade. Ele sabe que no fundo Pedro ainda não está pronto. Ele sabe que aquela fachada de maturidade, na verdade, esconde algo muito terrível dentro, que é o orgulho. É por isso que Jesus, então, para conduzir Pedro, adverte Pedro. Muitas vezes a palavra de Deus nos adverte. E sabe o que acontece? Nós não gostamos de ser advertidos. Principalmente nós, brasileiros, que somos muito passionais, somos muito... levamos tudo para o lado pessoal. A gente não gosta que alguém chame a nossa atenção. Mas o que eu estou vendo aqui é que Jesus, através desse diálogo, e muitas vezes através da sua palavra, ele nos adverte. Ele diz assim: olha, se você seguir por esse caminho, meu irmão, é furada. Então, Jesus nos leva educadamente para a maturidade quando ele chega e nos adverte. Além disso, ele permite, e aqui a permissão dele é muito significativa, porque ele diz: olha, o diabo, Pedro, está aí rondando como um leão e está querendo morder. Ele está querendo peneirar você, e a ideia da peneira aqui é porque naquela época, quando você pegava o trigo, você colocava o trigo dentro de uma caixa e havia uma espécie de peneira aí, a forma de você peneirar era você sacudir ali o trigo ali dentro. O que Jesus está dizendo? Pedro, o diabo, ele está prestes para pegar você e sacudir você, balançar você. E sabe o que é interessante? Ele não diz aqui em momento algum: Pedro, mas fica tranquilo que eu estou do seu lado, nada vai te acontecer. É isso que ele diz? Ele diz que vai proteger Pedro. Ele diz que vai impedir que o diabo faça isso com Pedro. Em momento algum ele diz: Pedro, fica tranquilo porque não vai te acontecer nada, Pedro. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu lado, mas tu ficarás em pé, Pedro. Ele não fala isso. Ele não diz, ele não lança uma promessa de que a vida vai ser fácil, que vai ser um mar de rosas, que não vai ter problema. Por quê? Porque ele está levando Pedro para a maturidade. Ele diz: Pedro, olha só,
você vai ser peneirado mesmo. Porque você vai perceber que por alguns instantes eu vou remover a minha presença, a minha mão, o meu cuidado. Em outras palavras, Pedro, eu estou para deixar arrancar essa chupeta sua. Pedro, você vai passar por uma experiência, Pedro, que vão apagar a luz do seu quarto. E aí, ele chega e diz também, mas eu orei por você. É engraçado que Jesus permite, mas ao mesmo tempo ele está intercedendo por nós. A gente fala muito da oração de intercessão, a oração em que a gente pede por outra pessoa. A gente fala muito da necessidade de orar. Mas já passou pela sua cabeça que não apenas a Bíblia fala da oração que o homem dirige a Deus, mas também a oração que Jesus faz por nós? Sabia que Jesus ora por você? É engraçado, né? Você ora a Jesus, mas Ele ora por você, Ele está intercedendo por você. É como, e gente, a intercessão de Jesus é muito forte. Essa sim, eu posso dizer que é uma oração forte. O pessoal fala assim da oração forte, do pastor tal, do líder tal. Não, essa sim é a oração forte. É a oração que Jesus faz por você e por mim, que Ele fez por Pedro. Então o papel de Jesus aqui é qual? Primeiro ele adverte, Pedro, cuidado. Segundo, ele diz, Pedro, olha só, eu vou deixar você no meio das feras por um tempinho, porque é necessário para o seu crescimento. Não se desespera não, Pedro. Sabe por quê? Porque eu estou orando, eu vou interceder por você, para que a sua fé não desfaleça. É muito significativo, e aqui eu não quero entrar nessa avenida, mas, enfim, já entrando, você pode pensar na sua casa depois das consequências disso. Mas tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus. A diferença é que em nenhum momento Jesus disse para Judas, Judas, eu estou intercedendo por você. Mas para Pedro, ele disse, Pedro, eu estou intercedendo por você. As consequências você já sabe, Judas foi e movido de remorso, se suicidou. E Pedro, como nós vamos ver logo a seguir, foi restaurado. Mas vamos continuar a nossa história, porque nós estamos vendo como que Jesus tirou a chupeta de Pedro, apagou a luz do quarto e levou Pedro ao crescimento. E como Pedro também precisou se envolver diretamente nessa história. O texto continua, capítulo 22, no versículo 54, diz o seguinte: então, prendendo-o, um pouco mais à frente essa história, Jesus já estava preso, já estava sendo julgado pelo sumo sacerdote, pelo sinédrio judaico. E aí o texto diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Até aí ele estava firmão. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro então respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Todas as vezes que eu leio essa história, eu me lembro de um dia quando a Gabi tinha os seus 6, 7 meses de idade, e nós fomos até o pediatra, e o pediatra me fez uma pergunta: ela já caiu da cama? Eu disse assim: claro que não. Como assim caiu da cama? Você acha que eu vou deixar minha filha cair da cama? É óbvio que não. A gente tem todo cuidado, proteção, almofada. Ela não caiu. E ele disse assim: olha, então você coloca a almofada no chão, porque esse mês ela vai cair. Eu falei: você tá maluco, rapaz? Como assim ela vai cair? Ela vai cair.
E eu disse, você está maluco? É óbvio que ela não vai cair. Gente, nós fomos para casa, não seguimos a orientação do pediatra, não colocamos a almofada ao redor da cama, e 3 dias depois, talvez 3 aqui, 3 tem um número significativo aqui, né? Traiu 3 vezes. 3 dias depois, eu estou no banheiro e de repente eu ouço barulho. Tuc! Eu chego no quarto, tá a bichinha chorando, esperneando lá no chão. Caiu. Sorte que o chão era de carpete, não machucou tanto. Mas todas as vezes eu me lembro que eu fui também Pedro. Como assim? É claro que eu não vou fazer isso. Gente, nós temos aqui algo extremamente difícil de reconhecer. Esse Pedro que surge no meio das trevas aqui, ele não é o Batman, mas ele surge no meio das trevas, é o Pedro infiel, é o Pedro inconstante, é o Pedro medroso e é o Pedro que na verdade é um fracasso. Esse é o Pedro infiel, depois de 3 anos ali, na hora que o mestre mais necessita, ele simplesmente o trai. Inconstante porque momentos antes, horas antes, ele tinha dito, jurado de pé junto, eu jamais vou te trair. Esse jamais dele não durou nem 3, 4 horas. Medroso porque ele não foi capaz de enfrentar uma criada, enfrentar pessoas desconhecidas ali. Ele estava absolutamente tomado de pavor. E por fim, ele se torna então um verdadeiro fracasso. E sabe o que é absolutamente interessante nessa história? É quando o texto diz que o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Saindo dali, chorou amargamente. Eu fiquei pensando que Jesus estava sendo interrogado num momento extremamente sério, com a missão de salvar o mundo, levando num ambiente extremamente tenso, provavelmente apanhando, levando ali uma série de desaforos, um ambiente complicado, de madrugada. Só que Jesus, no meio de todos os seus problemas pessoais que ele estava enfrentando ali, o texto ainda diz que ele arrumou um jeito de olhar lá do lado de fora e ver quem? Pedro. Ou seja, você já imaginou como é que é a mente de Jesus? O cara, ele podia ter tudo para dizer, não, agora é o meu momento, deixa eu passar minha dor aqui, meu Deus, estou precisando de alguém para... Não, ele estava ali naquele estado, mas ele estava preocupado com quem? Ele estava preocupado com Pedro. Percebe o que é a maturidade que ele quer passar para você e para mim? Muitas vezes a gente passa por problemas e a gente só está preocupado com o nosso problema. Só que Jesus passa por um problema que dificilmente você e eu já passamos algum dia. Mas quando ele passa por um problema, ele está preocupado com quem? Com os outros. É assim na cruz. Porque quando ele chega na cruz, a primeira coisa que ele fala quando ele está pendurado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele está preocupado com os soldados ali, com o estado da alma daqueles soldados. Ele está preocupado com a mãe dele, porque ele chega e fala assim, João, toma conta da minha mãe aí, essa a partir de hoje ela é sua mãe. Ele está preocupado com os outros o tempo inteiro. Isso é maturidade. E é isso que nós vamos aprender, que Pedro vai precisar aprender nessa história. Ou seja, Pedro, ele fracassa. E aí, gente, as máscaras, todas aquelas máscaras do Pedro forte, do Pedro capaz, do Pedro que achava que era um monte de coisa, que estava preparado, Senhor, eu estou pronto. Tudo aquilo cai. Tudo aquilo vai por terra. Esse momento é quando Jesus tira a chupeta de Pedro. E Pedro chora amargamente porque ele está sem chupeta. É quando Jesus desliga a luz do quarto. E Pedro chora amargamente aquela noite porque desligou a luz do quarto. Mas, gente, é necessário. A igreja não é apenas o lugar onde nós vamos para ouvir palavras que possam massagear o nosso coração, fazer aquele carinho, sair daqui assim, né, como quem sai nas nuvens. A igreja também é o lugar onde a gente, às vezes, determinados dias, vai ter que sair como Pedro, chorando amargamente,
Por quê? Porque diante da palavra de Deus que nos adverte, muitas vezes a gente vai ver como a gente precisa de mudança. E como a gente é um fracasso mesmo. Mas a gente sai chorando e com a certeza de que Jesus está intercedendo por você e por mim também. E aí sabe o que acontece? A história prossegue. Jesus é crucificado. Pedro, provavelmente depois desse fracasso, ele desiste de tudo, da vida. Ele foge, enfim, é uma pessoa com luto total, com uma sensação de fracasso. É mais ou menos como, eu imagino Pedro aqui, como aquele pai que na semana passada deixou a filhinha de 10 meses ali em Volta Redonda morrer dentro do carro. Todos aqui ouviram essa história. Eu imagino Pedro aqui, aquele pai. Que fracasso, que sensação de culpa, que arrependimento, que sensação, não dá nem para descrever o que é Pedro. É esse pai, absolutamente derrotado. Jesus morre na sexta-feira. No domingo pela manhã, Jesus miraculosamente, misteriosamente, aparece vivo. Algumas mulheres são as primeiras pessoas a atestarem a ressurreição de Jesus. E quando elas chegam na tumba onde Jesus foi enterrado, 2 anjos estão ali e aqueles anjos dizem para essas mulheres o seguinte: Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Marcos não precisava dizer e a Pedro. Por quê? Porque Pedro já era um dos discípulos de Jesus. Por que esse texto faz questão de dizer assim? O anjo chegou e falou assim: olha, mulherada, vai lá, vão lá, avisem os discípulos, avisem os apóstolos que Jesus está vivo e ele tem um encontro marcado com vocês lá na Galiléia. Pode mandar todo mundo para a Galiléia porque ele vai encontrar com vocês lá. Esse foi o recado do anjo. Só que ele não disse simplesmente isso. Ele falou assim: olha, mulherada, avisem os discípulos, mas por favor, não esqueçam de avisar pessoalmente aquele traíra do Pedro que Jesus também quer encontrar com ele. Ou seja, avisem os discípulos, mas especificamente a Pedro digam que Pedro foi mencionado pelo nome. Por que isso? Porque provavelmente, gente, Pedro já não se sentia mais parte do grupo. Depois do seu fracasso, ele já não sentia mais que ele seria incluído em qualquer grupo de discípulos de Jesus. Mas o anjo faz questão de dizer: olha, diz lá, aquele pecador, aquele mentiroso, aquele cara que é um fracasso, fala com ele que Jesus não desistiu dele. Essa é o grande momento da virada. Porque Jesus, ele não apenas apaga a luz, gente. Jesus não apenas tira a chupeta, mas ele também demonstra o amor dele e a persistência dele de tal forma que mesmo quando a gente desiste, ele não desiste da gente. A revista Ultimato desse mês, que acabou de chegar, quem fez a assinatura coletiva pode procurar depois do culto com a Cláudia. A matéria de capa é: somos todos inconstantes, mas Deus não desiste de nós. Essa é a matéria de capa dessa revista. É a experiência de Pedro. Você e eu somos inconstantes. Nós vamos negar Jesus com as nossas atitudes. Nós vamos negar Jesus com as nossas palavras. Nós vamos negar Jesus com os nossos vícios, as nossas decisões egoístas. As vezes em que a gente perde a paciência. Todas as vezes que a gente é um fracasso, a gente vai negar Jesus. Todos nós negamos Jesus. Só que aí eu leio aqui que Jesus manda nos chamar. E ele nos chama pelo nome. Pedro aqui é você e Pedro aqui sou eu. E quando Jesus se encontra, olha o que acontece.
A passagem, então, da restauração. Jesus está na Galileia. João capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 18. O texto diz que Jesus apareceu ali a eles e comeu um churrasquinho de peixe com eles ali. E diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui está o momento em que Pedro deixou de ser criança e se tornou um adulto. Aqui está o momento em que Pedro sai do seu estado infantil e se torna uma pessoa madura. Por quê, gente? Porque Pedro agora, ele é um Pedro peneirado, sacudido. É um Pedro que agora sabe o valor da sinceridade. Ele não tenta mais enganar Jesus. Quando Jesus pergunta a ele se ele o ama, ele simplesmente diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, eu não tenho nem como responder, Senhor. Depois do que eu fiz, eu não tenho como. Mas, Senhor, quer saber a verdade? O Senhor sabe, Senhor. Eu não vou nem dizer que não sou eu, Senhor, mas o Senhor que sabe. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que, apesar de tudo que eu fiz, eu amo o Senhor. Eu sou um fracasso, é verdade, Senhor. Mas eu amo o Senhor. Pedro aqui, além de sincero, ele também é um Pedro humilde. Por quê? Porque ele agora está despojado de tudo aquilo que fazia ele pensar que ele era alguma coisa especial, que ele era em si mesmo um líder, um cara corajoso. Ele viu quem ele de fato era. E, gente, a humildade é isso. A palavra humilde vem da palavra humos. E humos é um radical grego que significa, sabe o quê? Alguém sabe? Terra. Humildade vem de terra. Humildade é o reconhecimento de que você e eu não passamos de terra. A gente é terra, a gente é barro. A gente não tem em nós mesmos nada que possa ser duradouro, que tudo que nós temos é porque Deus nos dá e que Deus que nos sustenta. Pedro é esse cara humilde. E Pedro, além disso, é também um cara agora dependente. E eu gosto muito de frisar essa palavrinha, que leva ele então à maturidade, por uma questão simples. Porque espiritualmente acontece um pouco o inverso do que acontece fisicamente com a gente. Todas as vezes que eu uso essa palavrinha dependente, que você ouve na sociedade hoje, a palavrinha dependente, com certeza o sentido não é muito bom. Você concorda comigo? Quando você fala, por exemplo, do dependente químico, isso é um negócio legal? Não é. Quando você fala, por exemplo, do cara que ficou em dependência na faculdade, é legal isso? Não é legal. Ou então do sujeito que é dependente demais da mamãe. Isso também não é uma coisa legal. Todas as vezes que você ouve a palavra dependente, não é uma coisa muito boa, não. Mas, quando a gente vai para o lado espiritual, o que a gente vai perceber? É que nós, de fato, somos dependentes. E que a essência do pecado, sabe qual é? É o nosso desejo de ser independente. É o desejo de de buscar a autonomia, de ser para a gente o nosso próprio rumo, de dizer para todos, inclusive para Deus, o que a gente quer. Pedro aqui não. Pedro é absolutamente agora dependente. Pedro reconhece que a coragem dele depende
da força que ele recebe de Jesus. Que a liderança dele precisa ser uma liderança nas mãos de Jesus. E sabe o que acontece? Jesus diz uma coisa para ele também aqui que é extraordinária, e a gente termina com isso. Quando ele fala assim: Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. É engraçado que isso aqui meio que é o contrário da maturidade física. Porque a maturidade é o quê? Quando você paulatinamente vai se tornando independente. Aí você, quando você é criança, você depende da sua mãe, depende do seu pai, depende de pessoas cuidarem de você, você depende fisicamente, emocionalmente, depende economicamente. E aí você cresce, amadurece, vai à vida e você vai seguir sozinho. Só que o que nós estamos aprendendo aqui é que a maturidade cristã é justamente quando a gente faz esse caminho inverso. É quando a gente começa a olhar para o outro, a cuidar do outro, a não querer impor a nossa própria vontade. É quando a gente tem a disposição de ir a lugares em que a gente normalmente não gostaria de ir, mas a gente vai pelo outro, porque ama o outro, porque ver o outro feliz. Maturidade, então, gente, não é simplesmente você se anular, mas é você viver, sim, vendo a necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Sabe o que é um sintoma de uma infantilidade espiritual? É quando a gente só consegue ver o nosso próprio mundo, a nossa própria necessidade. Então a gente chega e fala: não, não quero. Por quê? Não, porque eu não quero. Vamos fazer aquilo ali lá na igreja, vamos participar de um projeto tal. Não estou afim não, porque vai dar trabalho. A gente não está preocupado com a necessidade dos outros. A gente não está preocupado muitas vezes em oferecer algo. Essa é a diferença do infantil e do adulto. O infantil, ele chega e ele sempre pergunta: o que o mundo tem para me oferecer? O que Deus tem para me oferecer? O que a igreja tem para me oferecer? O que o pastor tem para me oferecer? Essa é a criança. Só que é preciso crescer, e aí quando a gente cresce, a pergunta muda. A pergunta agora é: o que eu tenho a oferecer ao mundo? O que eu tenho a oferecer à igreja? O que eu tenho a oferecer a Cristo? O que eu tenho a oferecer a Deus? O que eu tenho a oferecer? Essa é a pergunta. O adulto, gente, é a fase adulta surge justamente quando a gente passa da fase de ser cuidado e a gente começa também a cuidar. E aí a gente vai falar sobre isso no domingo que vem, porque domingo que vem a gente vai falar sobre cuidado. A melhor forma de se tornar um adulto, sabe o que é? É ter filho. Eu costumo dizer isso para todo mundo, casal aí que não quer ter filho, repense a sua ideia, porque se você quer crescer, tenha filhos. Porque quando você tem filho, você precisa cuidar do filho. Você sai do seu mundo e muitas vezes você quer o bife, mas o filho está do lado brigando pelo bife e você precisa ceder. Ainda que com muito contragosto, principalmente no meu caso, mas você tem que dar, porque é o filho, né? Fazer o quê? A gente é assim. Quando a gente tem filho, a gente cuida. A gente olha para a necessidade do outro. O que Jesus está dizendo para Pedro é exatamente isso. É muito interessante que Jesus cuida de Pedro de tal maneira que, da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus dá a Pedro a oportunidade dele afirmar o seu amor 3 vezes. Não é porque Jesus queria saber realmente se Pedro amava, não. Jesus já sabia. Mas ele queria que Pedro soubesse que ele sabia que Pedro o amava. Jesus queria dar a Pedro a oportunidade dele desdizer o que ele tinha dito, dele afirmar o seu amor 3 vezes. Era importante para Pedro. E, gente, Pedro aqui nasce, então. Quando a gente lê o resto da Bíblia, o livro de Atos, a gente percebe um Pedro impulsionado, maduro, de fato corajoso. Por quê? Porque é um Pedro dependente. É um Pedro capaz de dizer: olha, não olhem para nós como se nós fôssemos nada de especial não, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. É Jesus que está fazendo tudo isso aqui que vocês estão vendo. O que a gente leva para casa para refletir sobre a questão do crescimento?
a gente leva 4 perguntinhas, então anote aí e a gente termina. Primeira, em que áreas você precisa amadurecer como um discípulo de Jesus? Quais são essas áreas? Pode ser, talvez, em relação à fé, pode ser em relação ao amor, pode ser em relação ao conhecimento da palavra, pode ser em relação pode ser sobre os relacionamentos. Enfim, qual é a área que hoje você precisa? Você pode identificar isso? Segundo lugar, você tem buscado o crescimento espiritual, lembrando que o crescimento espiritual é um conjunto em que Deus nos leva, que Deus tira a chupeta, mas que você também busca meios, através da oração, da palavra, da comunhão, de N formas, para crescer. É engraçado que a gente busca o crescimento profissional, a gente paga uma fortuna para fazer um MBA, para fazer um curso, para fazer uma especialização, a gente paga para fazer uma plástica, paga para fazer uma cirurgia reparadora, paga para poder crescer, melhorar, corrigir defeitos, paga uma terapia, paga um psicólogo, a gente está preocupado com tudo isso, a gente investe dinheiro em diversas áreas. E muitas vezes a gente não investe no nosso crescimento espiritual. Muitas vezes a gente deixa literalmente a alma à míngua. É preciso que a gente cresça também nessa área, que é extremamente importante. Então, o que você tem buscado? Eu te garanto que vai ser muito mais barato, viu, gente? Economicamente, crescer espiritualmente do que crescer em todas as outras áreas. Vai ser muito mais barato. Terceiro lugar, quais são os seus principais desafios na busca pelo crescimento espiritual? Essa pergunta está relacionada com as duas anteriores, mas eu queria que você pensasse nas barreiras que você tem pela frente. Tipo assim, o que você vai ter que transpor para crescer espiritualmente? De repente você chega à conclusão de que você tem uma dificuldade para crescer, que é de perdoar. O desafio, então, é perdoar. Você precisa crescer para poder perdoar, para poder dar uma segunda chance. Pode ser que seja esse o desafio, pode ser que seja outro desafio. Enfim, cada um tem um desafio na área do crescimento. Quero encorajar você a voltar para sua casa pensando nisso. E em quarto e último lugar, de que maneiras a sua visão de maturidade cristã precisa mudar a partir das palavras de Jesus para Pedro? Outra pessoa o vestirá e o levará. De que maneira a visão que você tem de maturidade está de acordo com a visão dessa restauração de Pedro? Segundo Jesus conta para Pedro, a maturidade de Pedro seria ele deixar de fazer simplesmente o que ele quer, o que dá na telha dele, e começar a ser um líder servo, servindo aos outros, à disposição de outros. É difícil isso, não é? Mas é a questão envolvida na maturidade. Olhar para fora, ao invés de só para dentro de si. Nós vamos terminar. Você vai levar essas perguntas com essa história da restauração de Pedro, essa mudança, o dia. Lembre-se, essa história pode ser resumida da seguinte maneira. Poderia dar a ela um título. O dia em que Jesus tirou a chupeta de Pedro. Esse é o título dessa história, para você não esquecer. O dia em que Jesus apagou a luz do quarto de Pedro, ou o dia em que Jesus tirou a chupeta de Pedro. Foi esse o dia. E pode ser que isso esteja acontecendo na sua vida hoje. O grupo, eu vou chamar aqui à frente agora, o Mauro vai estar cantando uma música, que eu queria que você prestasse muita atenção na letra. É uma música que fala sobre a restauração de Pedro. Esse Pedro, esse mesmo Pedro que a gente leu, essa música, de uma forma muito poética, uma música muito bonita do João Alexandre, ele conta exatamente esse Pedro, os conflitos interiores que Pedro viveu nesse processo de restauração. Então ouça aí com muito carinho, e logo depois da música eu vou fazer uma oração e a gente vai estar encerrando, tá bom? Nosso Pai querido, nós queremos reconhecer aqui que somos muitas vezes infantis, crianças, que somos instáveis
E queremos ser aqui hoje sinceros, verdadeiros, sem qualquer tipo de espiritualidade alienante, de falsa santidade. Queremos reconhecer, Pai, que nós somos Pedro. Muitas vezes temos te negado e nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a crescer. Que o Senhor nos faça mais humildes. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ver o valor do fracasso, da derrota. Que o Senhor nos ajude a aprender com o fracasso. Que o Senhor nos ajude a aprender com a derrota, com a perda. Que a gente possa sair daqui hoje mais maduro do que chegou. Com uma compreensão mais limpa da fé. Uma fé que não existe a despeito, ou, enfim, Pai, uma fé que não tira os nossos vícios da alma, os nossos pecados, mas que nos faz enxergá-los e colocá-los diante do fogo no Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a podermos nos conhecer melhor e a crescer, a avançar, a progredir. Queremos não apenas ser uma comunidade de um gostoso convívio, mas também uma comunidade que leve as pessoas a um crescimento. Uma comunidade que leve as pessoas à maturidade. Uma comunidade, Pai, que leve as pessoas a servir umas às outras, a cuidar umas das outras. Uma comunidade onde a gente não tem apenas pessoas buscando consumir um serviço religioso, Senhor, mas uma comunidade de pessoas que cresceram na fé, que estão amadurecendo, ganhando corpo, vencendo tentações, Pai, porque estão exercitando a dependência do Senhor. Nos ajuda, Pai. Não queremos ser independentes do Senhor, mas queremos reconhecer, Pai, e colocar todas as nossas limitações diante do Teu altar, para que o Senhor faça de nós o que quer fazer. Nos ajuda, Pai, nos leva ao crescimento. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos um, libertas, sendo bom, libertas, grato sou, libertas em amor, libertas.